Shalom, graça e paz, amados. Que Deus abençoe grandemente o dia de vocês, esse 27 de outubro de 2020. Que o Eterno possa estender as suas mãos santas e poderosas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero aqui, através de mais um vídeo, abençoar a sua vida através da palavra de Deus. O trecho que nós vamos falar sobre ele hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus, que significa dádiva de Deus. E você é uma dádiva de Deus. Poder gravar esse vídeo para te abençoar é uma dádiva de Deus. A palavra de Deus é uma dádiva. E eu creio que nós estamos sendo abençoados nesta manhã. A palavra de hoje está em Mateus, capítulo 14, versos de número 24 ao 33. Uma passagem conhecida da igreja. Uma passagem que fala sobre o dia em que Jesus e também Pedro andaram sobre as águas. Se você pegar ali, querido, no primeiro versículo, você vai ver no capítulo, no todo, você vai ver que logo depois de Yeshua ter feito o primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, diz o texto sagrado que ele insiste com os discípulos para que os discípulos entrem no barco e passem para o outro lado. E logo em seguida você vai ver no verso número 24 que o barco ele já estava a uma longa distância, o barco estava no meio do mar e ele era açoitado pelas ondas e o vento lhes era contrário. E através dessa mensagem, queridos, eu quero te ensinar como vencer os ventos contrários. Eu quero te chamar a atenção de algumas palavras contidas neste trecho das Escrituras. Eu quero, por exemplo, te chamar a atenção para a questão do barco, para o mar, para as ondas, para o vento contrário. O barco ele representa, queridos, a igreja. Uma igreja que, apesar de lavada, uma igreja que, apesar de remida, uma igreja que, apesar de justificada, uma igreja que, apesar de ter o seu nome escrito no livro da vida, está sendo preparada para morar no céu, ainda está no mundo. Nesse mundo que é comandado pelo maligno. Nesse mundo onde diz as Escrituras, jaz o maligno. A palavra mar aqui representa o mundo. O mundo com os seus encantos, o mundo com as suas maravilhas, o mundo com os seus atrativos, mas também com os seus perigos, com as suas armadilhas. Porque o mar, queridos, ele é fascinante, ele é encantador, ele é esplendoroso. A sua magnitude, a sua força, a sua beleza, a sua imponência encanta. Mas essa mesma beleza que encanta é a beleza que mata aqueles que muitas vezes não sabem nadar. É a beleza que faz com que muitas embarcações naufraguem, afundem no mar. Então, o mar aqui ele representa o mundo com as suas belezas, o mundo com os seus encantos, mas também com as suas armadilhas. Eu falei que o barco ele representa a igreja. E é interessante nós entendermos isso, porque o fato de estarmos na igreja não significa que nós não vamos passar por lutas, não significa que nós não vamos passar por dificuldades, que nós não vamos enfrentar problemas. Se você pegar as epístolas de Paulo, você vai ver muitas vezes Paulo falando: olha, eu estou preso, eu passo por lutas, eu passo por labores por causa do evangelho. Então quem está na igreja também passa por luta, quem é crente também passa por luta, também enfrenta desafio, enfrenta dificuldade, enfrenta problemas. Porque muitas vezes, queridos, eles vão nos pregar um pseudo-evangelho, um evangelho que não é verdadeiro, um evangelho, aleluia, que vende a falsa ideia de que se eu estou na igreja eu não vou ter mais problemas. Um evangelho que muitas vezes você vai ver aí nas emissoras de TV, os pregadores falando que, olha, fulano entrou na igreja e ele era um endividado, ele estava totalmente falido e hoje ele é um empresário bem sucedido, um homem rico. Fulano entrou na igreja, ele era isso, aquilo outro, e hoje ele é uma pessoa de êxito. Não que isso não possa acontecer, e isso acontece.
Porque quem está na presença de Deus, ele tem direito a uma vida plena, mas não é, queridos, como num passe de mágica, como muitas vezes as pessoas tentam vender essa imagem para a gente, nos levando a acreditar que quem está na igreja não tem problemas. E aí a gente começa a achar que se a gente está na igreja e a gente está passando por lutas, a gente está passando por problemas, é porque a gente não é de Deus, é porque a gente não tem fé. Perceba que as pessoas que estavam ali no barco não eram qualquer umas, não era um grupo qualquer, o grupo que estava ali não era um grupo qualquer, mas era o grupo dos 12, um grupo selecionado por Jesus, um grupo cuidadosamente separado por Jesus, um grupo que andou com Jesus, levantou, dormiu, comeu com Jesus, um grupo que esteve ali caminhando com Jesus, que foi treinado por Jesus, que foi escolhido, queridos, com base não só na observação, porque antes de Jesus escolher um discípulo, ele ia na casa dele, ele caminhava com ele, ele observava ele, mas foi escolhido também com base na oração, porque a palavra diz que Jesus ele passou uma noite inteira no monte orando, pedindo a Deus que mostrasse para ele quem seria o grupo dos 12. Então um grupo selecionado, um grupo treinado, um grupo seleto. E mesmo assim, o barco deste grupo, o barco que representa a igreja, diz o texto, ele está sendo açoitado pelas ondas, ele está sendo vítima de um vento contrário. Quando nós falamos de vento contrário, nós estamos falando de tudo aquilo que nos tira do propósito de Deus, de tudo aquilo que nos impede de olhar para o Senhor. A palavra do Senhor vai dizer em Hebreus capítulo 12, verso número 2, que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Filipenses capítulo 3, verso número 13, diz que nós devemos deixar as coisas que para trás ficam e devemos seguir para o alvo, prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, que é Cristo Jesus. Verso número 14 vai dizer isso. Então tudo aquilo que nos tira do alvo, tudo aquilo que nos tira da rota, tudo aquilo que nos tira do centro da vontade de Deus, eu não sei o que está te tirando do centro da vontade de Deus nesse dia de hoje, eu não sei o que está te impedindo de olhar para o autor e consumador da sua fé, eu não sei o que está te impedindo de prosseguir para o alvo, mas eu quero ser profeta de Deus e eu quero profetizar que ainda hoje esse vento contrário ele vai cessar e você vai voltar para a rota, você vai voltar para o centro da vontade de Deus, você vai voltar, aleluia, a olhar para o autor e consumador da sua fé, você vai voltar a olhar para o alvo, a prosseguir para o alvo, porque o Senhor vai fazer esse vento contrário cessar, em nome de Jesus. Mas eu quero aqui te ensinar, querido, alguns segredos para fazer o vento cessar. Percebam que os discípulos estavam ali no meio daquela tempestade, as ondas batendo contra o casco da embarcação, o vento era contrário, querido, eu imagino um barulho ensurdecedor, porque quem está acostumado a ir à praia, quem está acostumado a ir ao mar, sabe como é, aleluia, forte o barulho das ondas, como que o barulho do vento, principalmente quando você se afasta do litoral, como que ele é forte, como que ele é ensurdecedor. Queridos, eles estavam ali diante de um barulho ensurdecedor, e diz a Bíblia que de repente na quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 horas da madrugada e 6 horas da manhã, um breu, querido, onde eles não conseguiam enxergar nada, eles percebem um homem caminhando sobre as águas e eles ficam apavorados. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que crente também sente medo, que crente também fica apavorado, que mesmo aqueles que são da fé também, aleluia, sentem medo. Vai haver momentos, vão existir momentos na nossa vida onde nós vamos sentir medo. E o problema, a questão não é não sentir medo, mas é o que fazer quando sentirmos medo, é a atitude que temos quando sentimos medo, quando estamos apavorados. O que vai fazer a diferença não é sentir ou não sentir medo, mas é o que fazer quando nós sentimos medo, quando sentimos medo. Perceba que mesmo estando ali apavorados, perceba que mesmo estando ali sentindo medo, eles conseguem ouvir a voz do Senhor. Pedro, ele consegue ouvir a voz de Jesus que diz, aleluia, não temam, tende bom ânimo, sou eu. Eles conseguem reconhecer a voz do mestre em meio a todo aquele barulho, querido.
Em meio a todo aquele vento, aquela tempestade, eles conseguem ouvir a voz de Deus. E o primeiro ensinamento que eu deixo para você aqui hoje é que mesmo em meio à tempestade, você não pode deixar de ouvir a voz de Deus. Você precisa ser sensível à voz de Deus, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio, aleluia, às dificuldades, aos momentos difíceis, querido. Você precisa ouvir a voz de Deus. Eu quero ser profeta de Deus novamente. Não vai ter tempestade que vai te impedir de ouvir a voz de Deus. Segundo ensinamento, além de ouvir a voz de Deus, você precisa se dispor a obedecer a voz do Senhor. Perceba que tão logo Jesus ele fala vem, Pedro prontamente ele põe o pé para fora do barco e ele pisa sobre as águas, mesmo sem saber onde ele estava pisando, porque estava tudo escuro, querido, ele não conseguia enxergar nada, mesmo sem saber o que aconteceria, mesmo sabendo que ele poderia afundar. Pedro ele vai pela fé ele dá o primeiro passo. Tem coisas que Deus só vai fazer na minha vida, tem coisas que Deus só vai fazer na sua vida quando você der o primeiro passo, quando você der o passo de fé. Queridos, já estava tudo planejado, já estava tudo pronto para Pedro andar sobre as águas, para Pedro viver o sobrenatural de Deus, mas Pedro precisava dar o primeiro passo. Pedro precisava aprender o que é andar pela fé. Pedro precisava aprender que obedecer é andar pela fé. É mesmo quando você não entende, mesmo quando você não concorda, você pela fé acredita que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, e você pela fé você dá o primeiro passo. E eu quero, através deste vídeo, eu quero te convidar, querido, a dar o primeiro passo, a dar o passo de fé e entender que a partir do momento que você dá um passo de fé, o Senhor te garante os demais passos. Pastor, mas e se alguma coisa sair errado? E se alguma coisa sair do controle? E se eu afundar no meio desta caminhada sobre as águas? Se você afundar no meio desta caminhada sobre as águas, tenha certeza de uma coisa: você vai clamar por Jesus e Ele vai te socorrer. Você vai clamar por Jesus e Ele vai te salvar. Ele vai te tomar pelas mãos e Ele vai te colocar no barco novamente. Ele vai te colocar, aleluia, no lugar, aleluia, no instrumento através do qual você vai conseguir chegar no alvo, você vai conseguir, aleluia, fazer a sua rota e chegar ao seu destino. Eu profetizo que tem gente que vai assistir esse vídeo e vai voltar para o barco hoje, pessoas que estão no mar, estão no mundo e vão ser tomadas pela mão de Jesus ao assistirem esse vídeo. É a minha oração agora, e elas vão voltar para o barco nesse dia de hoje. Assim que elas assistirem esse vídeo, o Espírito Santo do Senhor ele vai tocar no teu coração, ele vai te fazer entender o cuidado de Deus, ele vai te fazer entender que mesmo quando você estava afundando, o Senhor te tomou pelas mãos e o Senhor te colocou no barco novamente. É dia de voltar, é tempo de voltar para o barco, porque diz a Bíblia que assim que eles voltaram para o barco, o vento cessou e houve adoração, houve um culto naquele lugar. Eles adoraram o Senhor e proclamaram que Ele verdadeiramente era o Filho de Deus. Que Deus te abençoe, querido. Beijo enorme no teu coração, bom retorno ao barco, viu? Jesus está te esperando para te levar para o barco novamente, em nome de Jesus. Um abraço.